Graça e paz, irmãos, amém? Vamos começar mais um culto atingindo o alvo nessa quinta-feira. Novamente, obrigado a você que está abrindo o celular para nos receber através desse vídeo. Que a palavra do Senhor possa chegar ao seu coração, ao seu lar, trazer, como foi dito na mensagem anterior, a paz que excede todo entendimento. Peço para os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 14. Nós iremos ler do versículo 22 até o versículo 26. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia dos irmãos, eu vou estar fazendo uma breve oração para começarmos esse culto, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada irmão, Senhor, que está, Senhor, nos assistindo nesse momento, Senhor. Obrigado por ele ter separado esse momento para estar ouvindo da Tua palavra, Senhor. Pai, chega, Senhor, com a Tua palavra no coração dele, Senhor. Como a Sua palavra diz, Senhor, como uma espada de dois gumes, Senhor. Pai, vai separando, Senhor. Tira todo impedimento, Senhor, dessa palavra chegar ao coração dos meus irmãos, Senhor. Pai, todo empecilho, Senhor, que Satanás tenta levantar, Senhor, cai por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, estamos aqui simplesmente, Senhor, para Te engrandecer e Te adorar, Pai amado. O Senhor é o servo, Senhor. O Senhor é o nosso alvo, Pai. Pai, assim eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, Pai amado, por mais essa oportunidade. Amém. Aqueles que encontraram, a palavra do Senhor diz assim, Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz assim, que Jesus estava pregando a uma grande multidão. Outrora nós estávamos aqui, não em grande multidão, mas estávamos um vendo o outro aqui, aceitado, os irmãos se cumprimentavam. Quando eu li essa palavra, não que Jesus se afastou de nós, mas nós nos afastamos um pouco de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes, como minha esposa disse, é mais fácil buscar o Senhor dentro da igreja. No nosso lar é muito mais complicado, tem muito mais empecilhos. Tem a televisão, tem o celular, tem os afazeres, tem os filhos. Então é mais difícil nós buscarmos um tempo para buscar o Senhor. Na igreja, então, já é mais fácil, porque nós vemos aqui já na intenção de vir buscar o Senhor. Nós saímos do nosso lar para estar aqui, para vir com a intenção de adorar o Senhor. Quando eu vejo aqui que Jesus disse aqui, o versículo 23 no final diz que ele ali estava só. Muitas vezes nós estamos sozinhos no nosso lar. O que eu quero que os irmãos entendam dessa palavra? Às vezes sentimos que Jesus está se afastando de nós, ou nós se afastando de Jesus. E quando isso acontece a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Quando vem a primeira tempestade, o primeiro empecilho, nós esquecemos de quem é Jesus, das maravilhas que Jesus pode fazer. Quando os discípulos veem Jesus, eles não reconhecem. Ele fala assim: será que é um fantasma? Quem é aquele que anda por cima das águas? Mas eles estavam ali quando ele curou o cego, quando ele fez o aleijado andar, quando ele curou a viúva, a moça do fluxo de sangue. Eles estavam presentes quando viram todos os milagres de Jesus, mas quando viram Jesus andando por cima das águas, esqueceram. Por quê? Porque Jesus estava separado a orar. Então, irmãos, eu convido você a separar um tempo na sua casa para orar, para que você não se esqueça de todos os milagres que Jesus pode fazer na sua vida. Nesse momento onde não estamos mais tendo aquela comunhão, aquela confraternização, peço que você também ore pelos seus irmãos. Às vezes para ele é mais difícil buscar, às vezes ele está passando por um momento desse. Então separa um
a paz do Senhor, amados irmãos. Linda palavra de abertura do culto, uma palavra que nos leva a refletir realmente, que em alguns momentos nós sentimos que estamos longe do Senhor, mas na verdade Ele está vindo ao nosso encontro, andando sobre as águas, e essa reflexão é muito boa. Porque em momentos de tempestade na nossa vida, como nós estamos vivendo, é só Jesus que pode acalmar, amém? Para tirar o medo que vem às vezes sobre nós e nos dar aquela paz que nós falamos que excede todo entendimento. Eu gostaria nessa noite que você aí no seu lar abrisse as suas Bíblias em Atos capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 42 ao 47. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero passar algumas informações para o nosso próximo culto, domingo de Páscoa, onde nós celebraremos também a ceia do Senhor. Nós, como havíamos informado, queremos que você, como sacerdote do lar, compre aí o suco de uva, o pão, deixe preparado para se às 9 horas você entrar no nosso culto online e poder acompanhar junto conosco a celebração da ceia do Senhor. Você que é o sacerdote do lar, prepare a ceia junto com a sua família, e no momento que nós vamos estar aqui celebrando a ceia do Senhor, você vai estar ministrando os elementos da ceia para a sua família, e nós aqui em concordância, mesmo à distância, estaremos unidos no mesmo propósito, no mesmo intuito de relembrar aquilo que o Senhor nos autorizou e nos ordenou, comemorar esse momento aonde Ele pede que nós celebramos isso até que Ele volte para nos buscar. Então não se esqueça, domingo é dia que nós celebrarmos a ceia do Senhor, amém? Você que abriu sua Bíblia em Atos capítulo 2, vamos estar lendo do verso 42 ao 47 a palavra do Senhor, e diz assim no 42: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo o que cada um necessitava. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Querido Deus, nós queremos neste momento, ó Pai, pedir que, como foi a oração inicial do nosso irmão Rafael, que esta palavra, Deus, aumente os seus corações, ó Pai, penetrando, ó Pai, com uma espada de 2 gumes. Nos instrua, Deus, essa noite, fale em nossos corações. Pai, mostre a nós, através da Tua palavra, a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra venha através do Teu Santo Espírito, ó Pai, mudar a nossa história. Nós repreendemos, ó Pai, todo espírito, ó Deus, que venha querer roubar a Tua palavra, e que ela caia como uma boa semente em corações férteis, ó Deus, e que possam gerar os seus frutos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu estive, amém, irmãos? Então, aqui nessa passagem da palavra de Deus, no livro de Atos, nesse capítulo, Deus me trouxe a reflexão, e eu queria falar de 5 características da igreja de Cristo. Aquilo que eu creio que é a igreja instituída por Cristo, que nós precisamos voltar
a ser. Nós estamos vendo algumas mudanças no meio da igreja, as igrejas querendo se adaptar, se secularizando, e nós vemos aqui a instrução da igreja inicial, da igreja que realmente agradava ao Senhor. E nós vamos ver essas características, e eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração, como falou ao meu. Uma igreja onde a sua marca é a comunhão, a simplicidade e a força de oração. Uma igreja diferente das atuais de hoje. Uma igreja que a sua marca não são luzes coloridas, não são templos escuros, paredes escuras, não é uma igreja onde o show é gospel, não é uma igreja onde a mundanização adentrou dentro dela. Era uma igreja simples, uma igreja dedicada à oração, uma igreja onde a satisfação das pessoas hoje estão sendo realizada, entre aspas, no preenchimento do seu eu. As igrejas hoje estão preocupadas em massagear o ego, em satisfazer aquilo que o ser humano necessita, mas não está preocupada com a transformação do ser humano, da salvação do ser humano, para que ele possa chegar à plenitude do conhecimento de Deus e poder ser salvo. Deus não está preocupado com as coisas materiais, Deus não está preocupado com as coisas que possam matar o seu corpo, Deus está preocupado com a sua alma. E olhando aqui no versículo 42, a palavra de Deus diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vemos aqui a palavra de Deus que diz que eles perseveravam, e perseverança aqui para mim é qualidade de quem não desiste facilmente. Perseverança é a qualidade de quem não desiste facilmente, que insiste, que tem constância. Essa era uma das características da igreja naquela época, de ser uma igreja perseverante, que não desistia. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas voltando aos caminhos do Senhor, assoladas pelo medo dessa pandemia, pessoas que perderam a perseverança e agora estão voltando, se consertando com o Senhor. Essa é uma das marcas da igreja que Cristo espera, uma igreja perseverante. O crente, ele tem que ser perseverante. Ele não pode viver achando que Deus vai fazer as coisas do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer. Nós vivemos agora, talvez, na igreja, o momento da festa de Deus. Hoje a humanidade é tudo festa. É festa na internet, é festa na alimentação, e também está se tornando festa nas bênçãos, na exigência das bênçãos do Senhor. Existe essa palavra de perseverança, que muitos não conseguem alcançar as suas bênçãos porque não tem isso nas suas vidas. E essa igreja, nesse versículo, começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? A base da doutrina dos apóstolos está no versículo 2, no versículo 38 do capítulo 2, que diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A doutrina dos apóstolos é essa é o centro da doutrina dos apóstolos. É confessar a Cristo, aceitar a Cristo como Salvador, é arrepender-se, é ser batizado, é receber o batismo do Espírito Santo.
A doutrina dos apóstolos é a mesma de Mateus 28, do versículo 18 ao 20, a grande comissão da igreja. Este é o ponto central da doutrina dos apóstolos. E essa igreja estava fechada nessa doutrina dos apóstolos, declarando Cristo, mesmo em meio a perseguições. Outro ponto dessa igreja da característica dessa igreja de Cristo é na comunhão e no partir do pão. Os cristãos eram perseguidos, havia necessidade de um ajudar o outro nas suas necessidades, mantendo também a questão de celebrar a ceia do Senhor. Eles estavam unidos, eles não deixavam de comungar, a mesma comunhão, partir o pão, estar junto, relembrar tudo que Cristo fez, tudo que Cristo ensinou. Eles mantinham esta comunhão. A nossa comunhão não vai ser separada pelo coronavírus. Apesar da nossa distância, apesar de você estar na sua casa, apesar de nós estarmos aqui, isso não vai nos separar da nossa comunhão nesses tempos. Satanás não vai conseguir. Quando tudo isso passar, quando Jesus vier sobre as águas, acalmando a tempestade, como foi lido no início, nós voltaremos à casa do Senhor, voltaremos à nossa comunhão, voltaremos a ser essa igreja que Cristo espera que nós sejamos. Uma igreja com estas características. A quarta marca dessa igreja, dessa primeira característica que eu estou falando, é a oração. É a oração. Eles aqui dizem que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Irmão, era uma igreja de oração, diferente da igreja nos dias de hoje, onde nos momentos de oração que toda a igreja tem, talvez uma quinta parte da membresia vem para a casa do Senhor orar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus as suas necessidades. E muitos ainda, quando vêm para pedir pelas suas necessidades, esquecem de orar pelos seus irmãos, pelos missionários que estão no campo, pelos missionários que estão levando a palavra do Senhor até os confins da terra, estão perseverando na doutrina dos apóstolos, que é pregar a palavra de Deus, batizar e ensinar tudo que Jesus nos ensinou. Talvez é necessário conscientizar os membros sobre a importância da oração na igreja. Em uma dessas quinta-feiras, a minha esposa ministrou a palavra do Senhor aqui, dizendo a diferença de oração e clamor. E a igreja precisa voltar a entender a importância da oração, a importância do clamor. E é o que nós estamos fazendo nesses dias. Nós estamos pela madrugada clamando sobre a nossa nação, clamando a Deus, pedindo o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da nossa casa, para que o espírito da morte que está solto nesse mundo não venha nos tocar, nos atingir. Todos os dias eles estavam na igreja orando, essa igreja com a característica que o Senhor se agrada. Nestes dias nós veremos os verdadeiros crentes, aqueles que sentem a falta de estarem na casa do Senhor. Ontem eu estive fazendo uma visita no lar de uma irmã, a qual ela expressou a falta que ela está sentindo de estar na casa do Senhor e da comunhão que ela tem com os irmãos. Mas muitos às vezes estão em casa, talvez felizes por não precisarem vir à igreja. E nós vamos falar isso mais para frente, dessa felicidade de poder estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, exercitando a comunhão. No versículo 43, a palavra do Senhor diz assim: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais
se faziam pelos apóstolos. Meus irmãos, quando eu vejo essa palavra dizendo que havia temor no meio deles, em toda a alma deles havia temor, talvez é isso que nós não estamos vendo no nosso país. Nós vimos aí, nesses tempos de carnaval que foi feito nas ruas do nosso país, demonstração de falta total de temor ao Senhor, escarnecendo aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo conquistou na cruz. Está faltando temor no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. As pessoas na igreja primitiva viam sinais e maravilhas operadas pelo Espírito Santo e gerava nelas temor. Elas viam aquilo que através dos profetas era realizado no meio da igreja. Hoje não vemos mais testemunhos na igreja, o povo não dá mais honra a Deus pelos milagres alcançados. É uma dificuldade de testemunhar até nas pequenas coisas aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Perdemos o temor de Deus, por isso vemos nas igrejas poucos milagres. Talvez nas igrejas que busquem mais oração, que vivam como essa igreja primitiva, os milagres acontecem. Graças a Deus, aqui no nosso meio nós temos visto milagres maravilhosos que Deus tem operado aqui. Nós somos em poucos, mas nós temos uma comunhão muito forte aqui, graças a Deus. Mas precisamos melhorar ainda nos momentos de oração, nos momentos de consagração. Precisamos ainda melhorar para vermos mais milagres acontecer no nosso meio. Nós queremos ver milagres, mas nós não oramos, nós não buscamos, não existe mais temor nos corações. Como é que Deus vai operar milagres? Provavelmente essa igreja primitiva via e vivia as maravilhas, que eram muitas, e os sinais que se faziam pelos apóstolos, usados no poder do Espírito Santo, porque havia temor no tremor do Senhor. Perseveravam unânimes em oração. A bênção acontece, o milagre acontece quando se encontra perseverança, quando se encontra coração contrito, coração com temor do Senhor, coração que busca, que ora, que clama. Aí sim abre-se os céus, as janelas dos céus, e são derramadas bênçãos sobre o povo. Hoje vivenciamos crentes que não temem ao Senhor, são insubmissos às lideranças, pulam de igreja em igreja, até chegar ao ponto de talvez abrir a sua própria igreja, porque não consegue ter submissão sobre uma liderança. Aí então abrem a sua igreja para serem líderes. Olha o ponto que nós estamos chegando. Quantas igrejas são abertas? Igrejas formadas debaixo de submissão, levando pessoas ao inferno. Porque nós sabemos a importância de submissão na presença do Senhor. Igrejas que se dividem, pessoas que não concordam, que não aceitam as posições das suas lideranças, e aí se afastam e se dividem e abrem as suas igrejas. No versículo 44 e no 45, a palavra de Deus diz ali: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo o que cada um necessitava. Estavam juntos, meu irmão. União. Essa é a terceira característica da igreja primitiva, da igreja que Cristo espera encontrar em nós. União. Estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam com todos, e
e segundo a cada um necessitado. Outra coisa, devido a essa perseguição aos cristãos na época, houve necessidade de se criar comunidades, se unirem. A dificuldade que eles passavam gerou união, e nós estamos vendo isso no mundo e na nossa nação. Hoje nós vimos aí nas reportagens pessoas distribuindo marmitex, outras fazendo lanche, levando nas ruas, outras arrecadando cestas básicas, igrejas arrecadando cestas básicas para distribuir aos que mais necessitam, coisa que nós praticamos no dia a dia e que deve se continuar praticando pela igreja, para proteger aqueles que estão no ponto de necessidade, não só agora, nos momentos de pandemia, mas em todo o tempo. Essas pessoas devem ser assistidas, e eu louvo a Deus aqui pelo ministério da Cesta do Amor, a qual os irmãos contribuem com alimentos para que nós possamos assistir durante o ano todo as pessoas que necessitam de algo mais, principalmente na parte de alimentos. Outra coisa, eles criam em Jesus Cristo, nas suas promessas, tinham o mesmo pensamento, eram focados em Jesus, eles tinham essa comunhão, esta união, eles estavam focados no mesmo intuito, tinham tudo em comum. Os que tinham posses materiais compartilhavam com os irmãos, e nesse momento difícil, isto é possível através dos momentos difíceis, você vender aquilo que você tem, como eles faziam, para poder ajudar os outros. É só possível através da fé, um ato de fé tremendo. Eles vendiam suas propriedades, seus bens, para poder ajudar os outros irmãos. Olha que coisa maravilhosa que eles faziam. Hoje, talvez, as pessoas poderem ser fiel nos dízimos, nas ofertas, já é uma dificuldade. Imagina se Deus requeresse aqueles que têm posse vender as suas posses para poder ajudar os próximos, aqueles que estão necessitando. Eu lembro daquela passagem do jovem rico que foi questionar a Jesus como que ele fazia para segui-lo, e chegou um determinado momento que Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem em si. E ele não conseguiu, porque era apegado às suas riquezas. E hoje, através da liberdade, do livre acesso que Cristo nos deu, Ele não quer mais sacrifício, Ele quer simplesmente um coração voltado, um coração contrito. Às vezes nós temos dificuldade de entregar aquilo que é de Deus. Em certo momento, quando eles tentaram armar uma armadilha para o Senhor, dizendo se era justo pagar impostos, Deus pede que eles vão pescar, tiraram da boca do peixe uma moeda, e Jesus pergunta o que está escrito nessa moeda, e aí eles dizem: está escrito César, que César é o imperador. E aí Jesus diz a ele: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Às vezes nós temos dificuldade de dar as primícias para o Senhor, de darmos dízimos. Imagina se Deus pedisse para nós vendermos aquilo que nós temos para poder distribuir nesse momento. Você venderia? Você chegaria ao ponto de vender aquilo que você tem para poder entregar aos seus irmãos que necessitam? Mas Deus ainda não está pedindo isso nesse momento. É momento de pandemia, é momento de dificuldade, mas ainda tem o governo dando auxílio a todos aí, através agora desse plano do governo. Mas você pelo menos consegue ser fiel aos dízimos e ofertas. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Quem faz isso hoje? Esta era a igreja primitiva, esta era a igreja que agradava a Cristo. Quem pode fazer isto a não ser os que creem e têm fé em Cristo? Quem confia que Cristo pode suprir todas as suas necessidades. No versículo 46, irmãos, a palavra diz novamente: e perseverando unânimes
todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e simplicidade de coração. Unânimes, meu irmão. A palavra unânime significa o que está em conformidade com todos os outros demais. Eles estavam no mesmo pensamento, eles concordavam em todas as coisas, eles estavam unânimes, não havia racha, não havia divisão, estavam em unanimidade. É isto que Cristo espera da sua igreja, que ela seja unânime, unida no mesmo intuito, no mesmo corpo, na mesma meta, naquilo que eles disseram, na mesma doutrina dos apóstolos. A igreja tem que ter união, todos no mesmo propósito. Olha o poder que isso é, e gera dentro da igreja unanimidade, comunhão, mesma ideia, mesmo pensamento, concordância e não espírito faccioso. É triste vermos hoje o tanto de denominações que são divididas por facções, por pensamentos discordantes. Na igreja primitiva não havia isso, todos estavam unânimes no mesmo pensamento, no mesmo intuito, todos pensavam da mesma maneira. Olha que característica interessante, esta quarta característica: todos os dias no templo. Meu irmão, hoje a maioria das igrejas às vezes tem 2 ou 3 atividades por semana na casa do Senhor, e às vezes existe uma dificuldade de vir para a casa do Senhor. Imagina esse povo, todos os dias eles estavam no templo, eles incomodavam a liderança religiosa naquela época, eles conseguiam ser exemplo e testemunho, porque eles perseveravam, oravam todos os dias no templo. Como que nós vamos conseguir sermos bons testemunhos se nós não fazemos isso? Se às vezes para nós chegarmos na igreja, às vezes muitos arrumam muitas desculpas para não estar na casa do Senhor, e eles estavam todos os dias. E aí diz que eles partindo o pão em casa. Como é precioso para Deus essa comunhão dentro do lar, em casa. É isso que nós devemos aproveitar agora nesse tempo, como o irmão Rafael disse, que às vezes em casa é mais difícil nós buscarmos a Deus, é afazeres que nós temos nos lares, é compromissos, é televisão, é tantas coisas. E agora talvez nesta quarentena seja o momento de nós estabelecermos a comunhão dentro do nosso lar, trabalharmos isso na nossa família, partir o pão em casa, termos comunhão. E é isso que nós vamos celebrar nesse domingo em casa. Se até lá, até domingo, não houver mudanças em questão de liberação de cultos, nós vamos partir o pão em casa. Você, sacerdote do seu lar, você vai ter o compromisso de reunir a tua família e partir o pão e celebrar a ceia do Senhor. Outra coisa que nós vimos aqui nesse versículo, que eles faziam isso com alegria e simplicidade. Hoje, talvez nós vemos dentro das igrejas uma complexidade para você servir ao Senhor, umas doutrinas que colocam tantos empecilhos para que a pessoa tenha livre acesso àquilo que Cristo conquistou por ela na cruz. Aqui eles tinham alegria e simplicidade. Deus requer sempre que façamos tudo com alegria. Alegria em ir à casa do Senhor, como o salmista diz: muito me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegria quando Deus pediu que você entregasse os dízimos e ofertas na casa do Senhor, para que você faça isso com alegria. Deus espera que nós façamos as coisas
que Ele nos chama para fazer com alegria no coração, não com pesar, não com tristeza. Esse povo fazia isso com alegria e simplicidade. Deus ama a simplicidade, Deus ama a humildade, a pessoa simples. A esses Ele diz que trata de perto. Eu cansei de ministrar isso nesses últimos tempos aqui na igreja. O humilde, o simples, Deus trata de perto. Os soberbos, os arrogantes, Deus trata de longe. Mateus 10, no versículo 16, na parte B, diz que nós devemos ser simples como a pomba. Por que Jesus disse isso? Porque a simplicidade é importante na nossa vida. Nada de arrogância na nossa vida. Lança fora toda a arrogância e prepotência da sua vida. Nós estamos fazendo um estudo aqui sobre administração de finanças aqui com alguns irmãos, e uma das coisas que nós damos é que nós não levaremos nada na sepultura, nada das riquezas que nós alcançamos aqui. Nós temos que levar para a sepultura a nossa simplicidade, o nosso caráter inibido. É isso que Deus quer. Essa igreja, apesar da perseguição, eles tinham gozo, eles tinham alegria, nada iria lhes incomodar, eram para se manter simples e não perder a pureza do coração. É isso que Jesus colocava neles, e é isso que Jesus espera como característica da igreja dele. Eles tinham alegria, tinham gozo de vir para a casa do Senhor. E você, como você se sente quando você vem para a casa do Senhor? Você se sente como um compromisso com o seu pastor, compromisso com a sua denominação? O que você sente quando vem para a casa do Senhor? Eu sou sincero, para mim está sendo muito difícil, porque a comunhão que nós temos aqui é muito grande, ao ponto de nós terminarmos o culto e nos reunirmos ali à porta e continuarmos conversando, tomando café, e só vamos embora quando o café acaba. Essa comunhão que é importante, nós sentimos falta. E para finalizar aqui no versículo 47, diz que louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Olha só quem está dizendo nesse versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Quinta expectativa, característica que Deus espera da igreja dele. Deus espera adoração verdadeira. Deus espera um louvor do fundo do coração. Jerusalém estava impressionada com essas pessoas, estava impactada no que eles viram nessas pessoas, esses seguidores de Cristo, essas pessoas que perseveraram na doutrina dos apóstolos, estavam impactando Jerusalém ao ponto de dizer que eles estavam caindo na graça de todo o povo. Meu irmão, melhor às vezes do que 1000 palavras é um testemunho seu. As pessoas te olham como cristão, como que você está testemunhando a Cristo aí fora. O teu testemunho pode cair na graça das pessoas e as pessoas virem para Cristo. E isso estava acontecendo. E nessa igreja, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que deviam ser salvos. Meu irmão, através desse testemunho, através do resultado daquilo que eles expressavam na vida deles, Deus acrescentava a igreja, acrescentava o Senhor à igreja de Deus. Quando encontra um povo assim, é uma igreja, em uma igreja ele acrescenta os que devem ser salvos. Uma igreja cheia do amor de Deus e do testemunho, cheia de comunhão
comunhão, cheia de simplicidade nas pessoas, é isso que vai trazer as almas para o Senhor. Oração e perseverança. Para concluir, meu irmão, essa noite eu quero que você fique com essa palavra ardendo no seu coração. Que você se torne, se você não é ainda, essa igreja primitiva, que com essas características agrada o Senhor e cai na graça do povo. Deus nessa palavra está nos chamando para ser uma igreja igual à primitiva. Deus está nos orientando o que devemos ser e fazer. Ser perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, ser cheio de temor na alma, ser cheio de crença juntos, ser um adorador e fazer maravilhas e sinais através das nossas vidas. Cristo prometeu que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. A igreja do Senhor hoje só não faz coisas maiores que Cristo fez, por não ser essa igreja humilde, simples, de comunhão e de oração. Mas nós temos que fazer as maravilhas e sinais como os apóstolos faziam. Jesus prometeu que nós faríamos. Repartir o pão aos necessitados, está no verso 45. Nós temos que fazer, cooperar na igreja com aqueles que foram acrescentados por Deus. Temos que receber essas almas, essas vidas, darmos como testemunho, fazer eles crescer na graça e estatura do Senhor através daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, mantendo a comunhão, fazendo eles na comunhão, no meio do corpo de Cristo, sentirem-se amados. Lembre-se que você é uma igreja viva. E onde você estiver, você é a igreja que Deus chamou para ser, primitiva nos seus testemunhos, e as pessoas serem transformadas através da sua vida e do seu testemunho. Guarde essa palavra no seu coração. Você foi chamado para ser a igreja primitiva e fazer aquilo que naquela época eles fizeram. Caíram na graça dos olhos do povo. Que Deus te ajude a você dar bons testemunhos, e através da sua vida, através da sua perseverança, da sua humildade, da sua comunhão, da sua preocupação com o próximo, você possa acrescentar junto com Deus as vidas que deverão ser salvas na igreja. Deus te abençoe nessa quinta-feira. Deus te ilumine. Deus te prepare para uma sexta-feira da paixão, de reflexão em tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por mim e por você, e que você possa, dentro dessa quarentena, ter uma Páscoa diferente, uma Páscoa de comunhão em casa, partindo o pão com a sua família. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos por essa palavra, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Que ela venha fazer efeito no coração dos meus irmãos, no coração de todos aqueles, ó Pai, que ouviram esta mensagem, ó Pai. Transforma, Deus, traga-os para a casa do Senhor, para o meio da comunhão, livra de todo temor, ó Deus, traga eles na presença de Ti, ó Deus, para ter uma vida humilde no Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, que o amor bendito do Senhor, que as consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre todos nós hoje e sempre. E nós dizemos amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.